É, galerinha, o bagulho tá muito louco. Tem gente no Brasil começando a coçar a cabeça. Eu também tava assim, tipo, será? Mas enfim, estão começando a cogitar a possibilidade de os Estados Unidos arranjar um pretexto pra invadir o Brasil. E aí é aquela coisa, né? Tipo assim, a gente pode pensar que nem eu mesmo. E qualquer cidadão brasileiro, tipo, não, atacar o Brasil, tipo, isso é muito esquisito, né? Pensar isso. Porque, enfim, porque o Brasil, né, nunca teve a guerra, né? Tipo, teve guerra com outros países, que nem Paraguai, Argentina, lá na área do Uruguai, né? Antes de criar o Uruguai, o Brasil e a Argentina disputavam aquele território do Uruguai com a Argentina e criaram o Uruguai e acabaram com a guerra, né? Tudo mais, beleza? Mas enfim, o Brasil sempre foi um país tranquilo, ninguém nunca mexeu com o Brasil ali e tal, também nunca incomodou ninguém, né, a gente, de boa. E aí, estão dizendo que esse ataque ao Irã pode ter tido motivos de estratégia política, que eu acredito que eu vou explicar aqui, mas também tem uma tese lá que eu não vou conseguir explicar a parte religiosa agora, mas tem um fundo religioso lá também em relação ao Trump lá e a família dele, que é judaica, é algo judaico. Ou é judaico, eu não sei se tem outra vertente, enfim. Tô falando de leigo aqui. Mas pode ter uma motivação religiosa e também por questão de estratégia seria que eles estão tentando enfraquecer a China, né, que exporta, o Irã exporta para eles, e aí tem o canal de Hormuz, né, que é onde passa o petróleo lá e muito de lá vai para a China. E fazendo isso, enfraquecendo lá e ganhando o território, se eles conseguirem ganhar o território, outro que é um grande exportador, que é o que vem depois como o maior exportador para a China, tenho quase certeza disso, é o Brasil, é a gente. Em questão de petróleo, alimento, enfim, a gente exporta para o mundo inteiro, mas principalmente para a China, né? Essa relação aí é boa. E os Estados Unidos estão tentando enfraquecer a China, né? E também a China nos últimos anos vem crescendo, tipo assim, um bagulho absurdo, né? Vem fazendo um trabalho assim excepcional, excepcional. Tá evoluindo muito e as pessoas estão começando a reconhecer, né? Talvez isso pegue no ego também, além de ser um fato, né? Que eles estão bem. Mas às vezes isso pega no ego também, que o mundo tá reconhecendo a China muito bem, né? Não que a China faz tempo já que ela vem nessa crescente, né, e tal, mas hoje a China é muito forte popularmente também, né? No conhecimento das pessoas. E parece que estava sendo acordado uma base chinesa na Bahia, tá ligado? Estava sendo acordado isso, e isso seria um pretexto também para um possível ataque. E os Estados Unidos, você em geral tá sabendo, né? Notícia nacional isso aí, que os Estados Unidos classificou o PCC e o CV como grupo terrorista, né? Grupo terrorista ou potencial grupo terrorista e tal. E tipo assim, de fato, eles são bandidos, né? Então tem que combater. Mas os Estados Unidos historicamente eles fazem isso, classificam grupos assim de países para arranjar um pretexto para posteriormente ele invadir, sabe? Então tem outros exemplos aí de países que eles classificaram grupos assim e depois decidiram combater esses grupos entrando nos países. E isso também é um sinal. Essa classificação às facções aí também é um sinal. Eles primeiro classificam, beleza, classificou, como quem não quer nada, pai, depois fala, a gente vai entrar para combater isso aí. E aí teve a reunião na Casa Branca, né? Tipo, tava o time do Messi lá, o Inter Miami lá, tudo mais. Geral viu isso aí, o Trump fazendo uns pronunciamentos lá sobre guerra e sobre política com o time do Inter Miami atrás, tava o Messi, o Soares lá. E nessa reunião não foi convidado o Brasil, México e Colômbia, que acho que é os três maiores aí, juntando América Central e Latina, se eu não me engano. Não, a Argentina é grande, né? A Argentina é maior que a Colômbia.
Ah, eu tenho que ver aqui, mas enfim. A Colômbia, México e Brasil não foi chamado. E isso é preocupante, rapaziada. O México, eles são bem tretados com o México, né? De fato. O México e os Estados Unidos é bem declarado. Mas não chamar o Brasil e a Colômbia, ainda mais nós, o Brasilzão aqui, que não quer nada com. Não quer encrenca com ninguém, né? É bem preocupante. E ele deu um discurso lá, falou que eles têm. Esses países, né, que estavam lá, que foi convidado, que tem que usar as forças armadas deles para o bem da nação e tudo mais, blá 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 blá. De questão de ataque mesmo, ele falou, ele deu umas palavras lá referente ao Irã e tal, mas ficou por isso mesmo. Então é só cogitação, né? Mas é realmente uns sinais assim que faz você coçar a cabeça. Faz você coçar a cabeça. E aí tem a questão do petróleo. Eles não queriam que o petróleo entrasse em alta, né? Porque o petróleo entrando em alta é bom para a Rússia. Eles queriam que o petróleo continuasse bem ou em baixa, ou que baixasse, enfim, que daí complicaria um pouco mais a situação da Rússia. Então isso não estava nos planos deles. Mas era algo que dava para se prever, né? Já que parou a circulação no Estreito de Hormuz ali, porque ninguém vai querer passar petróleo ali, né? Porque tá tendo bomba para todo lado ali. E aí tem a questão do petróleo que afeta todo mundo também, né? O mundo inteiro. E a gente se inclui porque a gente se encontra no planeta Terra, né? Não sei se vocês estão ligados. E aí o preço de tudo tende a aumentar, né, cara? E cada vez mais a gente vai vendo. A gente já estava vendo antes dessa guerra, mas o poder de compra para um cidadão normal se acabando, né? O poder de compra, tipo assim, de ter algo, tipo uma casa, um carro, sabe? Vai ficando muito complicado. Tem as estatísticas lá, tipo assim, de você quer comprar uma casa, um apartamento de tanto, você tem que ganhar tanto. E carro também, só que daí carro já é menos, né? Falando de casa. E geralmente essas estatísticas pedem um salário que uma porcentagem muito baixa do Brasil ganha, né, cara? Que não é a realidade do brasileiro. Então cada vez mais fica inviável isso, essa parada. Porque, claro, quando você compra algo assim, seja um carro, seja uma casa, seja outro patrimônio físico, você não vai gastar só o preço dela, né? Você vai gastar o preço dela, mais manutenção, mais imposto, blá, blá, blá. Então acaba se tornando muito... Acaba ficando pra elite. É algo que cada vez mais fica pra elite. Tipo assim, aqui na minha cidade, em outras também deve ter, tem programa de Minha Casa Minha Vida, né? Que ajuda bastante e tal. Torna possível, eu vejo gente comprando. Mas não sei, mano, não sei a longo prazo, juntando tudo, que daí tem que erguer o muro, aí tem manutenção, é que eu não sei o quanto a manutenção que deve dar também, acho que até deve compensar, é que você vai ter um pouco de dor de cabeça por ter um negócio físico ali, né, é consequência, mas acho que acaba compensando porque vai valorizar, né, mas enfim, é isso aí. Deixa eu ir trabalhar. Politicagem embaçada, né? Mano, não é meu perfil, tá ligado? Politicagem, não sou bom com politicagem. Apesar de que, assim, quem é bom com politicagem no seu serviço, enfim, no seu negócio, vai se destacar, né? Vai ir bem, né? Porque a politicagem dita, né? Principalmente, não só o mundo corporativo, tem outras áreas também, mas principalmente o mundo corporativo, a politicagem reina. Você tem que ter politicagem. E, mano, não sou bom nisso e nem pretendo ser. Tipo, não é do meu feitio. Não gosto, tá ligado? Dessa parada. E é por causa de politicagem que, mano, eu cravo que o Neymar tá na Copa. Por quê? Você não estava falando lá, né, na entrevista e tal. Aí ele fala o seguinte, né? Que tipo, o cara não precisa estar 100% agora, se tiver até a Copa ele vai. E se ele passou mais pano ainda, se tipo assim,
cara não precisa estar no físico ideal nem no dia da convocação, que é tipo em maio, né? Porque ele vai convocar, ele disse que não precisa estar com o físico em dia nesse dia, o que ele precisa é estar com o físico em dia até a Copa. Ou seja, tipo assim, dando a entender que ele vai convocar e vai dar a esperança de que ele... porque isso, ele não citou o nome do Neymar, mas claramente foi pra ele, né? Pra quem mais seria? Tipo assim, o cara não precisa... Se ele não estiver bem até o dia da convocação, não tem problema, ele pode ser convocado pensando no dia que vai começar a Copa. Enfim, né, tá? Desde quando o Neymar chegou, tá nessa parada de ficar em forma, né? Deve fazer 2 anos já. E a gente sabe que ele não vai. E, tipo assim, pensar que ele vai ser convocado pra Copa do Mundo e vai ser, é bizarro. Tipo assim, se você pegar os números, e não só os números, né? Tipo, futebol, que a galera fala também bastante, tipo assim, mas com a bola no pé ele é embaçado e tal. Ele já foi, mas hoje em dia não é, mano. Hoje em dia não é. Nem com um jogo jogado ele não tem dinâmica mais, tá ligado? Ele não tem dinâmica. E é bizarro ele ser jogado. A não ser que, tipo assim, os caras falam assim, não, né, vai convocar porque pelo um dia ele já fez, né? Pelo que um dia ele já fez. Aí beleza, tipo, beleza, vai convocar pelo que aquilo ele já fez um dia. Justificável, beleza. Agora, pelo que ele joga hoje, não faz sentido. Não faz sentido algum. Mas ele vai ser, porque por causa da pressão, né, mano? Tem muita pressão da imprensa e interna, né, da CBF também. Os caras têm informação lá. Eu tenho informação. Mas enfim, dentro da CBF também tá tendo uma pressão aí pra convocação dele. Por causa de politicagem, né, mano? Tipo, nesse mundo, né, entre aspas, que a gente vive, no sistema que a gente vive, né? O cara que tem o poder, tipo, entre aspas também, porque se trata do poder do sistema, né? No sistema, tipo, seja por fama ou por dinheiro, ele vai ter privilégio. A gente já sabe disso, né? É óbvio isso. E o Neymar tem os dois, né, mano? Então, essa pressão tá sendo feita para ser convocado, ele vai ser convocado por causa da politicagem que existe no meio. Ou seja, tipo assim, é impressionante como com uma coisa dessa, qualquer aspecto geral, você consegue tirar de exemplo para um aspecto, para outros aspectos. Isso se reflete em outros contextos também, tá ligado? Tipo assim, não vai ser uma meritocracia. Claro que vai ter jogador que vai ser convocado porque tá jogando bem, mas existe muito aquela coisa do empresário, né? O Neymar, a gente não precisa falar, né? Tem os jogadores que tem empresário bom e o Neymar já tem o nome Neymar, né? E o pai dele que também que tem muito contato e tal. Então, o que influencia é isso. Vai ser feita a pressão e depois que ele for convocado, vai ser feita a pressão para ele jogar. Porque imagina só, se o cara convoca ele e não coloca ele pra jogar, tipo, vai cair, não, mas tinha que ter colocado, e se perde então, não, mas tinha que ter colocado o Neymar, não sei o que, trouxe pra isso e tal, tipo, ou seja, não tem pra onde correr. A saída pra ele seria não convocar, mas ele vai ser convocado por causa da politicagem, mano, tá ligado? Não, a meritocracia, ela no final é falha, não existe, nesse caso, nem sempre existe. Existe casos de meritocracia, mas esse não é um caso. E esse é um exemplo, né, mano, de como funciona essa parada de politicagem, né? Como tudo gira em torno de interesse, de não o que deveria ser a pauta, que no caso é o futebol. Mas isso implica por outras coisas também, né? Às vezes a gente sabe, né, que o que acaba pesando é contato, né? Dinheiro, enfim. Novamente contato, conhecer as pessoas, né, e tudo mais, do que você realmente merecer aquilo, né? Isso é doideira, cara, isso é doideira. Porque eu vejo os caras defendendo isso e não tem como defender. É que tem os caras que simplesmente leva como verdade o que a mídia fala, né? E aí o cara vai repetir o que a mídia fala e pronto. Mas um cara que analisa, que pensa um pouquinho, não tem como defender um negócio desse. Tipo assim, ele já foi já topeou durante anos ali entre os melhores do mundo e tal, tipo assim, isso aí é discutível. Ele já foi bala. Se os caras estiverem querendo convocar pelo que o dia ele já foi, beleza, convoca, aí tá explicado. Agora, é que eles não falam isso. Eles falam, tipo assim, não, vai convocar se ele tiver em condição, se ele tiver
poder agregar agora. Aí se for por isso aí que não faz sentido, tá ligado? Agora se for pelo que um dia ele já jogou, um dia ele já representou pra seleção brasileira, que foi muita coisa, aí beleza, tá bom, tá explicado.